Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de domingo, dia 19 de maio. Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre as nossas famílias neste dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12, o verso de número 11. Nós estamos chegando já ao final dessa epístola de Paulo aos Coríntios, estamos no penúltimo capítulo, vamos terminar hoje o penúltimo capítulo e amanhã nós vamos ler apenas o 13, e o 13 ele vai encerrar essa epístola e vamos partir, amém, para uma outra jornada, em nome de Jesus. Enquanto você encontra aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, porque nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a praticar, ajuda-nos com teu Espírito Santo, o Consolador, em nome de Jesus. Nós queremos agradar o Senhor, nós queremos alegrar o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Nós vamos continuar a leitura agora. Paulo continua defendendo o seu apostolado. Então, por isso, amados, nós podemos tirar uma conclusão muito importante. Chegar a uma conclusão muito importante. Primeiro, não resta dúvidas de que Paulo era um apóstolo verdadeiro de Cristo. Mas Paulo precisa defender o seu apostolado diante do que eles chamam os tais apóstolos, que se diziam apóstolos, mas que eram falsos apóstolos, que também em algumas versões falam desses que se diziam superapóstolos, porque eles se exaltavam, eles se orgulhavam. Porque naquele tempo, amados, assim como é hoje, havia essa leitura errônea e que Paulo foi vítima na igreja de Corinto dela também, aonde as bênçãos materiais eram um sinal da aprovação de Deus. Nós falamos sobre isso há alguns dias, quando nós lemos que um dos motivos da igreja em Corinto ter desprezado Paulo é porque Paulo não cobrava pelos seus serviços. Por isso. Eles desprezaram Paulo porque eles pensavam como que um apóstolo verdadeiro de Cristo pode fazer trabalhos braçais. Você sabe que Paulo era um fazedor de tendas. Eles admiravam muito a retórica helênica ou a retórica dos gregos, para traduzir por uma maneira mais simples. Então, Paulo não tinha essa retórica. Paulo era um homem que pregava a palavra de Deus. Então, esses superapóstolos diziam que Paulo, por tudo que ele sofria, ele não podia ser um apóstolo de Deus, um apóstolo de Cristo. Como que um apóstolo de Cristo passa por tantos sofrimentos que nós vimos que ele relatou os perigos, os apedrejamentos, as prisões, os naufrágios? Então eles usavam tudo isso contra o próprio Paulo. Então, enquanto eles se orgulhavam na carne, Paulo se orgulhava do que ele viveu na carne, os açoites, os apedrejamentos, amém? Então, aqui no capítulo 11, Paulo continua defendendo o seu apostolado com o objetivo não de se exaltar, mas de abrir os olhos da igreja em Corinto, que estava contaminada por esses tais falsos apóstolos. E então ele diz no versículo 11, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós. Ou seja, eles deviam ter reconhecido, vocês deveriam reconhecer que eu sou um apóstolo de Cristo, sou um apóstolo que prego a verdade, sou íntegro, sincero. E ele então continua, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. E então ele diz mais, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, ou seja, vocês viram os sinais que o Senhor operou através do ministério que ele me chamou. Os sinais, os prodígios e os poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Se não neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Paulo estava aqui dizendo
por incrível que pareça, dizendo assim, olha, a única coisa que eu não fiz, ou que vocês não fizeram, ou que não foi realizado, foi a provisão, o sustento da igreja em favor de Paulo. Foi a única coisa. Paulo disse, eu não fui pesado, e ele no versículo 14, ele fala sobre isso. Pesado é no sentido de que a igreja teria que sustentá-lo enquanto ele estivesse lá pregando a palavra, mas ele não fez isso, ele fazia tendas. Nós tivemos aqui um probleminha com a conexão, a bateria, mas já voltou e nós vamos continuar ali a partir do verso de número 14, aonde diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Amados, quando Paulo diz isso, ele está afirmando que ele vai mais uma vez para a igreja de Corinto, aonde ele não vai buscar os bens da igreja, mas ele vai buscar as pessoas para Cristo. E se ele argumenta isso, é porque ele está dizendo que aqueles tais falsos apóstolos, tais superapóstolos, eles, na verdade, buscavam os bens, não buscavam as pessoas para Cristo. Então Paulo diz mais uma vez, eu vou até vocês. Eu não estou indo atrás dos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Sabe o que significa isso? Que são os pais que juntam para abençoar os filhos. A herança dos filhos. Os pais ajuntam e aquilo é herança dos filhos. Mas não são os filhos que ajuntam a herança para os pais. É disso que Paulo está dizendo. E Paulo, então, ele se vê como um pai para aquela igreja, que cuida daquela igreja, que o interesse deles é no bem da igreja e não nos bens da igreja. Versículo de número 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Ele ainda diz, pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de um daqueles que vos enviei? Então Paulo, porque amados, a igreja em algum momento ela achou que os donativos que ela estava enviando, e que nós já falamos sobre isso, enviando para Jerusalém por meio de Tito, uma parte fosse retida por Paulo. Então Paulo está dizendo, porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Alguns acusaram Paulo disso. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? O que ele está dizendo, pastor, com isso? Ele está dizendo que tanto Paulo quanto Tito, eles buscavam o bem da igreja. Eles buscavam pregar a Cristo, formar a Cristo no coração da igreja. Amados, a maior evidência de uma igreja não é o seu tamanho, a sua construção ou a quantidade de membros. A evidência de uma igreja de Cristo são vidas transformadas. E Paulo sabia disso, e ele está dizendo: Tito, segue as mesmas pisadas que eu. Nós andamos no mesmo espírito, buscando edificar a igreja, porque a palavra de Deus é a palavra que tem poder para transformar vidas, para mudar a vida das pessoas. Amados, só a palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra de Deus pode transformar vidas. E Paulo está dizendo, é esta palavra que eu tenho pregado. Amados, outra palavra, palavras de homens. Amados, não muda a vida. Não muda. O que muda é a palavra de Deus. Os ensinamentos de homens baseados nas coisas do mundo, também não vai transformar a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, verdadeira, pregada, ela tem poder de transformar a vida de um homem, em nome de Jesus. Amém? Versículo 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Veja, Paulo confirmando aqui que tudo o que eles faziam era para a edificação da igreja. E ele diz mais: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que eu quero.
e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós, aí ele diz, contendas. Nós não vamos falar sobre todos os itens, tudo que ele vai relacionar aqui de pecados, mas a preocupação de Paulo é que estivesse continuando esses mesmos pecados ainda, a prática desses pecados na igreja de Corinto. Contendas, invejas, ira, porfias, detrações, intrigas, ele diz mais ainda, orgulho e tumultos. E este último versículo, versículo 21, Paulo diz: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Amados, porque aquele pecado estava, esses pecados estavam, ou o pecado estava contaminando a igreja. E Paulo então diz: olha, eu venho a chorar por aqueles que não se arrependeram, que não mudaram a sua atitude, não mudaram o seu coração. E ele então cita 3 pecados. Um é a impureza. Pastor, o que é impureza? É tudo aquilo que nos impede, nos tira da presença de Deus. Isso é impureza. Depois a prostituição. Amados, a igreja em Corinto, ela estava no meio daquele, era um lugar com muita imoralidade sexual, então eles pensavam que não tinha problema, por exemplo, o adultério, que eles podiam fazer o que eles quisessem, que não tinha problema, eles podiam buscar a satisfazer os seus próprios desejos, agradar a sua própria vontade, não tinha problema. E o terceiro e último, lascívia. Amados, a lascívia, ela é uma atitude de quem não suporta a dor da disciplina, de forma resumida. É assim, para traduzir de uma maneira mais simples. Sabe aquela coisa de você, não, eu vou disciplinar o meu corpo no sentido de que eu não vou fazer isso, eu vou me conter. Então a lascívia é aquela pessoa que não consegue se conter, que não suporta se conter, mas precisa fazer aquilo que ele quer, aquilo que ela quer. Amém? E aqui nós terminamos o capítulo de número 12 de Paulo aos Coríntios na sua segunda epístola, segunda carta. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedir a tua bênção, pedir a tua graça sobre todos nós, sobre as nossas famílias. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Derrama da tua graça, do teu poder sobre nós, abençoa os nossos filhos, os casais, o marido, a mulher, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos. Abençoa-nos, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Olha para nós, tem misericórdia de nós, Pai. Das nossas famílias, Pai, envia os teus anjos para guardar-nos, proteger-nos, em nome de Jesus. Também, Senhor, cobre as nossas vidas com sangue precioso de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos nesse dia. Olha para nós nesse dia, Senhor, com graça. Abre os céus e derrama das tuas bênçãos. Olha para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, Pai, e abençoa também, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado e até hoje à noite às 19 horas. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.